Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Política e Liderança no Feminino. Em primeiro lugar, queremos nos solidarizar com as vítimas da depressão tropical Ana, que matou, que destruiu infraestruturas e isolou a população no centro e norte do país, pedindo um minuto de silêncio. Uma vez mais, boa tarde. A histórica exclusão das mulheres das esferas de poder e tomada de decisão foi e, acima de tudo, continua a ser abordada em diversos tratados e também conferências internacionais e ilustra de forma clara as lutas pela garantia de direitos políticos, como os direitos de votar, de se eleger e muito mais. E nesta edição do programa Política e Liderança no Feminino, vamos falar justamente sobre este assunto, bastante importante e também que faz toda a diferença. Vamos refletir em torno do tema participação da mulher nos espaços de tomada de decisão. Agradecer desde já a todos os internautas que se encontram do outro lado a acompanhar mais uma edição do programa Política e Liderança no Feminino e passo sem mais delongas a apresentar ou a cumprimentar as nossas convidadas de hoje. Bem-vinda Ezequiela Muyanga, ela é ativista social. Bem-vinda Juaria Mufalume, também é ativista social. Boa tarde, bem-vindas ao CDD, particularmente ao programa Política e Liderança no Feminino. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Ezequiela. Olá, Magda. Olá a todos que nos assistem. Obrigada. Muito obrigada. Vamos ter também uma participação virtual de uma grande ativista, diretamente de Sofala. Vamos ouvir o que a Naira Cardoso tem a dizer exatamente em torno do nosso tema, em torno do tema do programa Política e Liderança no Feminino. Produção, conseguimos começar com a intervenção da Naira ou começamos deste lado e ao longo do programa vamos ter aqui a oportunidade de ouvir o que a Naira tem a dizer. Parece que vamos começar deste lado e depois vamos ter a oportunidade de convidar Naira Cardoso para se juntar a nós nesta reflexão. Eu gostava que começássemos esta reflexão sintonizando os nossos internautas, a outras raparigas, a outros jovens que se encontram do outro lado, a tentarem perceber o que é isto de participação da mulher em espaços de tomada de decisão. E vou começar exatamente por perguntar ou por fazer esta questão à nossa convidada Juaria. Uma vez mais, boa tarde. Boa tarde, Magda. A participação da mulher, neste caso, não é só participar, mas é também poder decidir por alguma coisa. Começamos na parte do ser ativista. Tu podes tomar uma decisão, podes criar uma mudança, mas também ao nível da política, pode ser uma deputada, pode representar o quê? O povo lá, mas também estando lá não pode estar servir de montra. Então tens que ter a voz da mulher, não só estar a mulher só para ouvir, mas também tem que mostrar porque que estás lá, porque às vezes dizem que a mulher é o lado de gênero, onde é que está? Então temos que fazer valer que a mulher é capaz é poder decidir por outras mulheres. Então, se você está lá, não é para estar lá só porque você é mulher, mas está lá porque você tem qualidade de ser mulher e também exercer a sua função da melhor forma. Exato. Então, por que não ser mulher e também poder decidir? Porque ainda estamos muito longe para poder chegar lá, mas estamos a caminho. Nós, as mulheres, temos que nos libertar. Então, não podemos ficar aí só na capulana, mas também temos que sair à rua e decidir por nós. Somos capazes. Por que não? Exatamente. Sim. Pois. Ezequiel, esta questão de participação da mulher nos espaços de tomada de decisão, para quem sempre ouve, mas não percebe exatamente na íntegra, o que é que pode dizer aos nossos internautas sobre esta questão? Muito obrigada, Magda. Eu haveria de responder a esta questão concordando primeiro com a minha homóloga Juaria. E se calhar começarmos mesmo por analisar a questão de todos nós termos acesso a dirigentes, a pessoas que estão em cargos de alto nível de tomada de decisão e de poder. E a maior parte destas pessoas são homens. Então, nós conseguimos ver aqueles lugares, conseguimos ver as posições que essas pessoas ocupam, o tipo de decisão que essas pessoas tomam.
E muitas vezes o tipo de decisão tem muito a cara de quem toma. Então é por isso que, se calhar, nós vemos um Moçambique com um rosto muito masculino, porque, em algum momento, quem toma a maior parte das decisões são homens. E se isso acontece é porque quem está a ocupar a maior parte destas posições são homens. Então, esta questão de trazer este debate é mesmo para analisarmos como é que as mulheres são vistas, não é? Como é que as mulheres... Que espaço as mulheres têm nesses lugares? E ainda é muito inferior, nós precisamos muito de trabalhar com isto, precisamos de ver um Moçambique que tenha um rosto mais inclusivo, precisamos de ter mais mulheres em espaços de tomada de decisão, como disse a Joaria, não apenas como figuração. Porque realmente até tem mulheres, poderiam dizer Ezequiela, mas nós já conseguimos ver algumas mulheres. Mas eu me questiono todos os dias sobre o papel dessas mulheres no parlamento, sobre o papel dessas mulheres em cargos de liderança, porque muitas vezes parece que elas só estão ali porque o nosso sistema precisa de ser inclusivo, então vamos colocar mulheres. Então não é isto que nós queremos. Nós queremos decisões com um rosto também feminino. E quando essas decisões começarem a ser tomadas desta forma, o povo moçambicano há de ver, porque nós agora vemos as decisões a terem barba, a terem rosto masculino. Nós vemos de ver quando começar a ter cabelo, quando começar a ter mais qualidades femininas. Exato, sem sombra de dúvidas. Recordar os nossos internautas que também podem participar desta reflexão, deixando ficar questões, não é? Comentários em torno do nosso tema de hoje, que é a participação da mulher nos espaços de tomada de decisão. Volto para a Joaria, não é? Qual é a avaliação que nós podemos fazer da inclusão das mulheres nos espaços de tomada de decisão desde o passado, onde não existiam mecanismos, onde não existiam leis que garantiam os direitos das mulheres, a participação ativa nos espaços de tomada de decisão, e no presente, onde já existem? Qual é a avaliação que se pode fazer do passado e do presente? Sim, avaliando do passado para o presente, eu digo que houve melhor, mas em termos de números, mas em termos de qualidade, ainda falta muito trabalho. Porque onde uma outra mulher, quando está num determinado sítio, oprime uma outra mulher, será que essa mulher defende a outra mulher? Não. Então, e há casos desta natureza atualmente? Gostava aqui de exemplificar. Sim, eu falo isso nesse sentido porque no ano passado, se não me engano, houve a campanha a favor das mulheres violadas, que sofrem violência. Então, eu vi ali as polícias a violar outras mulheres. Então, por que estão ali? Não é para defender a mulher, não é para defender o cidadão. Então, quando uma outra mulher não defende uma outra mulher, será que ela deve estar lá? Não. Então, a mulher deve estar lá não em termos de números, mas em termos de qualidade, em termos de defender a mulher. Então, nós, em termos de números, melhoramos muito, mas o que temos de lutar é nós, as mulheres, também estarmos lá porque merecemos. Porque podem dizer que queremos mulheres, 2 mulheres, 1 homem. Mas será que aquelas 2 mulheres serão capazes de desempenhar a função que devem desempenhar? Acredito que ainda não. Não temos que estar lá em termos de números, mas temos que estar lá para poder fazer acontecer, para haver mudança. Porque às vezes acontece, está lá a mulher, nós sabíamos. Por quê? Porque estamos lá em termos de números. Mas se fosse de que nós estamos lá em termos de qualidade, em termos da função, de qualidade que nós exercemos, iam bater as palmas. Não é desde lá que estão a nos pôr embaixo. Então, se nós estamos lá em termos só de números, vão continuar a nos pisar, a dizer que mas sabíamos que as mulheres não são capazes. Então, nós desde já temos que saber estar lá para poder desempenhar a função e defender lá a mulher. Então, o pior ainda é que entre nós, as mulheres, é que não nos defendemos. Estamos lá para poder tomar a decisão, mas, em contrapartida, sofremos opressões e aceitamos essas opressões. Então, nós temos que ser fortes o suficiente para poder dizer chega, que nós somos capazes, nós vamos avante, apesar das dificuldades. Ezequiela, qual é o teu ponto de vista? Qual é a análise que tu fazes do passado e do presente? Pode continuar. Eu se calhar concordar com a Joaria e dizer que
nós no passado tínhamos maior número de mulheres que estavam em casa, não que isso seja mau, mas é mau quando essas mulheres têm que ficar em casa porque não têm espaço na sociedade. Então tínhamos aqui uma exclusão maior de mulheres em cargos de tomada de decisão e até em cargos simples, se calhar. Então, hoje em dia, depois de uma luta muito grande, nós conseguimos ver... Muito obrigada. Ia dizendo, nós conseguimos ver aqui alguma melhoria que pode, em algum momento, também refletir algo do tipo figuração, mas mesmo esta figuração no passado não se via. Então, posso dizer que as leis que defendem mulheres evoluíram bastante. Nós temos hoje o maior número de leis que defendem mulheres, que incluem as mulheres e toda esta questão, mas é um assunto ainda por se trabalhar, é uma questão que deve ser revista, porque isto vem desde muito antes de tudo, envolve questões culturais, envolve questões mesmo lá de casa, questões de lá da terra. Às vezes até religiosas, questões religiosas, assim é que é, não é? Exatamente. Então, há muito que se questionar. Por exemplo, a Joara estava aqui a questionar, será que nós, as mulheres que lutamos muito por um espaço na sociedade, será que realmente estamos capacitadas para ocupar esses espaços? E eu digo que sim, digo que não, mas me questiono mais, se não estamos, por que não estamos? Nós temos a capacidade, por exemplo, eu tenho a capacidade de ir à escola igual a um homem. É verdade que muitas mulheres na minha idade ou com idade inferior não tiveram a mesma oportunidade de ir à escola que eu tive. E me pergunto, por exemplo, por quê? Por que os homens tiveram essa oportunidade e as mulheres não têm? Por que estas mulheres não estão a conseguir chegar lá se os homens conseguem? O que está a acontecer por trás disso? Será que isso não tem a ver com a forma como nós fomos educados? Será que isso não começa com a acessibilidade de educação para as mulheres lá embaixo, quando ela ainda é menor? Será que quando ela cresce, ela é permitida trabalhar com seu marido? Como é que isto se vê? Então, é basicamente isto. Pois. Produção, podemos agora ir ao encontro da nossa convidada, Naira Cardoso, diretamente da cidade da Beira. Ela é ativista e vai certamente entrar em direto para deixar ficar o seu ponto de vista em relação ao tema de hoje, que é a participação da mulher nos espaços de tomada de decisão. Produção, podemos ouvir o que a Naira tem a dizer em relação a este assunto? Parece que não. Daqui a pouco vamos poder ter esta oportunidade. Voltando aqui para o painel deste lado. Quais são os principais obstáculos que nós, as mulheres, continuamos a enfrentar quando o assunto é inclusão nos espaços de tomada de decisão, na vossa opinião? Sim, dizer que primeiramente são fatores culturais também que nos impedem de nós estarmos lá. Também como fomos educados também, são fatores também que nos impedem. Mas também um outro fator mesmo é a coragem, porque no meio disso tudo, se dizem a mulher, vai à escola, faz isso, então se você tem a coragem de ir à escola, desempenhar a sua função, vai também poder lutar um amanhã. Por exemplo, eu sou ativista, mas também existem também ativistas que não foram à escola, mas podem poder lutar para poder amanhã tomar uma decisão. E também no caso de votar também, não foi à escola, mas pode tomar uma decisão, escolher o seu presidente. Então, isso não é necessário também tu ir à escola, mas também é poder aceitar. Porque há quem, por exemplo, a nível do bairro também, às vezes dizem que querem jovens para poder ser chefe do quarteirão, um secretário, a pessoa diz, ou a mulher diz, será que aí recebe-se? Então, parte daí. Então, nós também temos, sendo mulheres, temos também a parte da educação também influencia muito, porque nós também temos que ser mulheres atrevidas. Então, quando nós não somos mulheres atrevidas, não vamos chegar lá em cima. Porque para chegar lá em cima, é preciso coragem. Além de ser mulher, tem que ser coragem de ser mulher também, para lutar contra os fatores culturais, a sociedade. Não é fácil. Porque nós estamos a ser oprimidas. Então, para você vencer,
Já estamos lá desde há muito tempo, então não é um processo fácil, mas também envolve muitos fatores culturais, sociais, então é nesse sentido. Pois, precisamos de coragem, Ezequiela, concorda? Concordo plenamente que precisamos de coragem realmente para realizar ações que já nos foram mostradas ou já tivemos a oportunidade de ver algum caminho para seguir. Respondendo à sua questão, Magda, eu colocaria muito em causa a questão da educação, da forma como somos educadas. Nós somos educadas para sermos mulheres e nós sabemos muito bem o que é que significa ser mulher na nossa sociedade. Isso depois, a educação que nos é dada, é-nos dada tendo em conta fatores sociais, culturais e religiosos. Porque mesmo se nós formos para uma igreja, nós devemos de ver em que posição as mulheres se encontram. Né? Nós devemos de conseguir ver se é esposa do pastor. Ela é esposa do pastor. O pastor é o pastor. Nunca has de ouvir alguém a dizer marido da pastora. Ela é esposa do pastor. Então já vemos alguma diminuição aqui, já conseguimos ver como é que nós somos educados. E essa educação vem nos mostrar que nós crescemos para sermos mulheres e mulheres Submissas? Exatamente, seguem determinado roteiro, tem que crescer para fazer isto, tem que fazer isto, tem que fazer isto. São coisas que nós vemos. Obviamente, hoje em dia, nós já temos, se calhar, a oportunidade de ver coisas novas, se calhar a oportunidade de ver novos caminhos para seguir enquanto mulheres, mas continua a ser uma afronta. O que é dito a uma mulher que não quer ter filhos hoje em dia? Não é uma mulher realizada. O que é dito a uma mulher que trabalha, tem o seu carro, tem o seu dinheiro, mas não tem marido, não tem filhos? Não és uma mulher de verdade. Então, não és aceita na sociedade. Exatamente. Exato, não é aceita na sociedade. Pois. Então, é esta questão que tem a ver com vários fatores que acabam nos excluindo e nós nos permitimos excluir para sermos aceitas na sociedade, porque, afinal de contas, quem é que quer fazer parte do lado de lá? É preciso muita coragem para fazer parte do lado de lá. E é esta coragem que nós precisamos de buscar e, acima de tudo, precisamos de educar as gerações que vêm para elas aprenderem que tem vários caminhos para seguir enquanto mulheres. O caminho não é exatamente casamento, filhos e pode ter um trabalhozinho aí. Não, eu quero ser diretora executiva de uma empresa e eu posso ser, eu tenho capacidade de ser. E a sociedade tem o dever de engolir isso e me educar também para eu ter capacidades para ser. Sem sombra de dúvidas. Agora, mais uma pergunta vem à tona. O aumento na participação do voto pelas mulheres, o aumento de mulheres na Assembleia da República, neste caso, falando concretamente do nosso país, o que representa um grande passo para a questão da paridade de género na Assembleia da República e para a adoção também de leis que eliminem as barreiras e os problemas que apoquentam principalmente as mulheres. É a confirmação, na vossa opinião, de que nós, as mulheres, estamos a conquistar o nosso espaço. Estes dados já confirmam que as mulheres, particularmente as mulheres moçambicanas, estão a conquistar o seu espaço. Estes dados são suficientes. O que é que pode faltar para mostrar que realmente estamos a caminho, estamos a conquistar o nosso espaço? Bom, vou tocar num aspecto que eu já havia tocado. Falta nós começarmos a ver características femininas nas leis. Falta nós começarmos a ver leis e políticas que incluam as mulheres de verdade e nós nos sintamos bem com isso, nos sintamos devidamente inclusas no processo. Porque até agora, como a Joari havia dito, há um aumento de números e coisas destas que nós conseguimos muito bem ver. Hoje em dia, a Assembleia, nós assistimos lá de casa, já tem muitas mulheres, muitas vozes femininas, mas não estamos a ver o resultado feminino. E voltamos a questionar, o que é que está a falhar? Eu tenho a máxima certeza que o que está a falhar é que a maioria ainda continua a desenvolver esta questão de acordo com o seu parecer. Porque enquanto formos minoria, não havemos de realmente conseguir. É preciso que haja uma inclusão
de verdade, é preciso que as mulheres tenham a oportunidade de falar e ser ouvidas. Porque não é nada, Magda, tu me chamares para aqui para eu ouvir falar um montão de coisas se tu não me ouvires. Então, o que nós queremos não é falar, é ser ouvidas e ser atendidas. E nós já vamos começar a ver isso quando houver mais políticas que nos identifiquem, mais políticas ligadas à saúde sexual e reprodutiva que de fato sejam a nossa cara. Porque agora tem um brinquinho ali, algo parecido aqui, mas você, como mulher, olha para aquilo e diz, mas foi outra mulher que pensou, será que ela sente-se confortável com isto? Então, isso, no dia que isso mudar, nós já vamos receber a mensagem que agora as mulheres já têm espaço. Pois, exato. Já temos atualmente no nosso Parlamento, ou aliás, o Parlamento é dirigido por uma mulher. Sentem que, portanto, a única mulher que dirige o Parlamento do nosso país nos representa, sentem que carrega com ela as preocupações das raparigas do nosso país, que são milhares de raparigas do nosso país, que enfrentam desafios dia após dia. Joaria? Sim, para mim não. É suficiente só termos uma mulher lá no Parlamento? Mulher não. Mas também é um ditado que diz que nós temos o que merecemos. Então, se não merecemos aquilo que nos representa uma. Então, para isso acontecer, nós as mulheres temos que ser unidas. Desde lá de casa, lá. Porque é normal, mesmo uma de mãe para filha, poder não valorizar a própria filha em termos dos seus sonhos. Você às vezes tem um sonho, mas diz, é porque você é mulher, não pode fazer isso, tem que fazer culinária. Não, então tem que ir lá do bairro, da comunidade, nos respeitamos para chegarmos lá. Porque se a nível do bairro, tu não aceitas mesmo aceitar defender uma outra mulher. Defender uma outra mulher não é só dar capulana, é dar aquele amor, aquele carinho ali, que ela merece. Então, nós, se temos aquela uma que não nos representa, nós merecemos, porque nós devemos lutar pelos nossos direitos. Não vai ser tão fácil assim, mas nós temos que zangar. A maneira de zangar é sempre dentro de mudança. Sermos unidas. Não só estamos aqui, estamos a falar, mas também tomamos atitude. Se há um momento de fazer uma manifestação, não pode ser só 5 mulheres. Será que milhões e milhões de mulheres que a nível do país tem? Será que é normal só ver 5 mulheres? E para 5 mulheres, achar que é uma piada. Não estão a ver aquele impacto que tem aquela ação. Então, tem que partir do que de base o trabalho. Tem que haver uma educação, porque não é fácil. Formatar algo de 18 anos, de 1 ano, mas são anos e anos de mulheres unidas, mulheres sendo agente de mudança. Eu até muito obrigada por estar aqui, porque acredito que só por estar aqui, alguma mulher está a ver e também vai mudar de atitude, porque também se eu estou aqui, porque também uma outra mulher também me fez mudar do que a maneira de pensar. Então, vamos ser mais unidas, vamos lutar porque nós merecemos, somos capazes. Dizem que uma mulher educa uma nação, razão. Então, temos que levar o nosso lugar. E não é normal isso que está a acontecer. Só temos números. Nós queremos qualidade, temos que ter mulheres que nos representam. Não são mulheres estar ali só por dizer porque é mulher. Porque ser mulher porque você põe saia, mas põe extensões. Mas será que no verdadeiro sentido você é mulher? Então, tu tens que ser mulher na verdadeira essência. Então, tomar o seu lugar e ser uma agente de mudança. Porque o Moçambique é grande, tem milhares de mulheres. Dizem que entre homens e mulheres, as mulheres são a maioria. No país e no mundo. E no mundo. Então, porque nós estamos a maioria em termos de qualidade e também de quantidade. Seria uma coisa bonita. Então, a mulher ia ser bem valorizada. Pois. Volto a colocar exatamente esta questão a Ezequiela também. O nosso Parlamento é dirigido por uma mulher. Até que ponto este facto beneficia ou pode ainda beneficiar mais mulheres do nosso país que, portanto, são mulheres que lamentam várias preocupações dia após dia? Magda, eu vou te ser sincera, eu às vezes esqueço. Tu recordaste-me agora que é uma mulher. Eu havia me esquecido, acho que já há muitos meses, que é uma mulher, porque nós dificilmente nos lembramos das coisas que
que não sentimos. Nós temos na cabeça as coisas que sentimos, as coisas que vemos, e quando nós não vemos nada, não sentimos, é muito fácil esquecer. Então, também não me sinto representada, não sinto que os meus problemas, que as minhas dificuldades enquanto mulher estejam a ser levadas em conta pelo Parlamento, não sinto que o Parlamento esteja a acolher-me, Recording in progress. qualquer outra mulher. Sinto que claramente está a desenvolver uma sociedade, está a gerir, está a criar políticas, mas até que ponto estas políticas me beneficiam como mulher? Porque existe uma coisa, eu posso dizer que não, eu sou transparente, não vim aqui para beneficiar mulheres, eu vim aqui para beneficiar uma sociedade inteira. E é verdade, eu apoio isso e digo, mas não podia ser diferente. Até porque espaços para beneficiar mulheres estão de lá, do outro lado, e nós sabemos onde vamos. Agora, quando é um espaço para beneficiar uma sociedade, para desenvolver um país, é melhor que esta seja a missão e as atividades realizadas sejam estas. Mas eu, como mulher, conheço melhor as dificuldades de outra mulher do que, por exemplo, um homem. Então, por que estas dificuldades maiores não estão a ser levadas em conta? Por que até hoje o acesso a, por exemplo, a produtos de higiene menstrual nunca foi falado por uma mulher? Eu acredito que, em algum momento, uma mulher qualquer daqui de Moçambique já acordou um dia e não ter um produto para usar estando menstruada. Pois, então, e há outras que não têm. Exatamente, e há outras que não têm, exatamente, há outras que não têm. Então, como é que esta questão, por exemplo, nunca foi colocada? Como é que várias outras questões de saúde sexual e reprodutiva, sobre políticas de emprego, políticas mesmo de espaços de tomada de decisão e liderança, estas questões não estão a ser levadas em conta por quê? Por alguém que conhece e sabe. Eu acredito muito bem que ela sabe como chegou ali. E sabe que não foi fácil. Não foi fácil, nunca é. E ela sabe e ouve coisas nos corredores por ser mulher. E muita gente acha que devia ser um homem porque supostamente os homens é que devem governar. Então, conhecendo estas dificuldades, é mais fácil. E por que não está a acontecer? Porque não nos está a representar, não está a pensar em nós. Ou então, porque não está a ter espaço para fazer isso. Aí ficam as duas questões que eu não sei qual é a resposta. Pois, exato. Produção, podemos agora entrar em contato com a nossa convidada, diretamente de Sofala. Parece que precisamos aqui de mais um pouco de tempo. Gostaríamos de ouvir por parte da ativista Naira Cardoso qual é o seu ponto de vista como mulher, como jovem, e qual é o posicionamento de várias outras raparigas de Sofala. Portanto, vamos nestas edições desta segunda temporada do programa Política e Liderança no Feminino ouvir raparigas de todo o país, não é? Queremos fazer deste programa um programa que dá vez e dá voz às raparigas, não só da cidade de Maputo, onde estamos localizados, não é? Onde fazemos as nossas reflexões na maioria das vezes, mas queremos incluir outras raparigas, aliás, raparigas de todas as províncias do nosso país, dos distritos, das localidades, queremos dar vez e voz. E desde já convidar a todos e a todas, portanto, neste caso a todas, não é? A juntarem-se a nós todas as quintas-feiras por estas alturas para as nossas reflexões. Produção, agora sim, ou nem por isso, volto para este lado. Parece que não conseguimos ainda... Olá, Magda. Parece que sim. Naira, consegue me ouvir? Boa tarde. Consigo. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Estávamos com dificuldades técnicas aqui, mas agora consigo ouvir. Espero que também tenham conseguido me ouvir. Estão me ouvir perfeitamente? Exato, conseguimos ouvir perfeitamente. Naira, qual é o teu ponto de vista? Sabes que tens uma responsabilidade enorme hoje, que é de representar as raparigas da cidade da Beira, não é? As raparigas de Sofala. Qual é o teu ponto de vista representando outras raparigas em relação
a este assunto que vai ou está a marcar esta edição do programa Política e Liderança no Feminino? Tá certo. Primeiramente, deixa-me desejar boa tarde a todos e agradecer pelo convite. É sempre uma honra fazer parte desse programa que está a dar voz a muitas mulheres e também estamos a levar a nossa voz além fronteiras. Antes de eu dar o meu ponto de vista neste tema super interessante, eu acompanhei já no final a outra companheira que esteve aqui a argumentar muito bem e ela deixou uma pergunta no ar. Por que mulheres que já alcançaram esse ponto auge de liderança não levantam questões para ajudar outras mulheres? Questões de sensibilidade de outras mulheres, se elas mesmas já passaram por isso e sabem que para alcançar este nível não é fácil. Então, por que não ajudar as outras mulheres? Antes de dar o meu ponto de vista, eu gostaria de dar a minha opinião nesta pergunta. Pode não ser exatamente a resposta, mas é o que eu acho que acontece na realidade. É que a maioria das mulheres que estão a ocupar esse cargo de liderança, a maioria foi colocada para transparecer a igualdade de gênero, o que não constitui uma realidade. Somos colocadas como fantoche, como capa, porque a mulher está na liderança, então vamos pôr ela para fingir que aqui no nosso setor, aqui na nossa empresa, aqui na nossa governança, temos mulheres na liderança, para abafarmos o caso de só homens que estão no poder. Então, essas mulheres são monitoradas. O que devem dizer, as suas lutas, quais são as suas causas, e elas ficam limitadas. Algumas delas podem até ter esta sensibilidade ou esse desejo de encarar as lutas de outras mulheres que não têm voz. Mas como fazer isso? Se para chegar aqui alguém me colocou e este alguém diz que se eu for o ar, simplesmente eu tenho que dizer isto e isto. Então esta mulher fica limitada. Agora, nas nossas políticas de igualdade de gênero, estamos a trabalhar muito com números. Tantos números que tem que ter participante de mulheres. Falo mais para o caso das mulheres rurais. Os espaços de tomada de decisão a nível do distrito, das raparigas, o alto nível da localidade é o Conselho Consultivo, onde se debate mais as preocupações da comunidade, os problemas das mulheres, das raparigas, da comunidade em si. Então, por não terem muita participação e por esse caso já estar muito no ar, que a fraca participação das mulheres em espaços de tomada de decisão, como, por exemplo, o Conselho Consultivo da comunidade ou do distrito. Então, as nossas políticas agora envolvem números. Pelo menos, por exemplo, para o Conselho Consultivo, pelo menos 30% de mulheres devem participar. Então, para cumprir com esta política, vão colocar algumas mulheres só para fazer capa, o que não vai constituir uma realidade efetiva, porque essas mulheres vão estar lá colocadas, sentadas, simplesmente para ouvir e concordar com aquilo que já foi dito ou já está planeado pelos outros, pela maioria, nesse caso, os homens. Indo mesmo para a questão que a Magda me coloca, a minha percepção deste tema é que a participação das mulheres, das raparigas, das meninas em espaços de tomada de decisão ainda é muito fraca. Pelo menos em Sofala constatamos isso, que ainda é um desafio, ainda constitui uma luta para nós, para poder participar nesses espaços. Por quê? Porque temos vários desafios. Primeiro, a escolaridade, olhando para as mulheres mais do distrito, ainda é fraca. Muitas mulheres ainda não sabem ler, não sabem escrever e não têm este incentivo ou esta preocupação, porque também outro desafio é a cultura, porque fomos criadas a
saber que o homem que tem este dever de ir para a luta, ir para estudar, para ir trabalhar, e a mulher tem que ficar e atender o lar. Então, se uma mulher que não tem capacidade de argumentar ou sabe discutir sobre seus problemas em casa, quem dirá num espaço onde tem mais pessoas? Então, a falta de escolaridade, a nossa cultura, constituem grandes desafios para poder termos mulheres efetivas, capazes de argumentar, capazes de abraçar a luta das mulheres que não têm voz nesses espaços de liderança. Outro aspecto, outro desafio é a nossa vulnerabilidade, a falta de independência financeira. Acabamos ficando muito vulneráveis, aceitando tudo o que já está marcado, tudo o que já foi dito. Então, são desafios que ainda temos que lutar, temos que mostrar. Outra coisa que, na minha opinião, é a empregabilidade da mulher. Se formos a ver em alguns cargos de liderança, preferimos colocar, os nossos empregadores preferem colocar os homens do que as mulheres. Por quê? Porque a mulher tem a fase da gravidez, a mulher tem mais probabilidade de pedir dispensas, porque tem que acautelar a questões de casa, a questões de filhos, e preferimos deixar a mulher de lado. Mas esquecemos nós que para termos a humanidade em dia, é necessário que a mulher passe por essa fase. E não é um motivo suficiente ou relevante para, em certos cargos, colocarmos a mulher de lado e dizermos que preferimos ter homens porque eles não vão passar por esses processos. E em alguns pontos, nós mulheres acabamos sendo egoístas conosco mesmas, porque somos nós as primeiras a dizer: e eu prefiro trabalhar com homens, porque as mulheres reclamam muito. Então, em algum ponto nós também como mulheres contribuímos negativamente. Se não formos nós a abraçarmos essa causa, se não formos nós a revolucionarmos, a dizermos não, nós somos capazes, apesar de passarmos por essas fases, mas temos que dar espaço às outras mulheres, ninguém mais fará por nós. Então este é o meu ponto de vista. Muito obrigada. Muito obrigada, Naira Cardoso, pela participação. Obrigada também por estes comentários bastante importantes que, de certa forma, agregaram um valor a esta reflexão, não é? E obrigada por teres aceito o nosso convite, por teres representado outras meninas, outras mulheres, outras jovens de Sofala, não é? Muito obrigada por esta oportunidade. Certamente quero acreditar que vai ter outros momentos de reflexão. Vamos poder contar com a Naira em outras edições do programa Política e Liderança no Feminino. Muito obrigada pela presença, não é, online. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Voltando para este lado e já mesmo a finalizar, Ezequiela e Joaria, o que é que podemos dizer em relação a esta reflexão portanto, precisa ser um bocadinho mais aprofundada, que poderíamos fazer com mais mulheres, não é? Infelizmente o tempo já não permite, mas o que dizer de forma geral em relação ao nosso assunto de hoje? Joaria? Sim, para fechar, só dizer que nós, as mulheres, temos que nos unir e irmos lá de baixo, lá para as mulheres que não têm o nível de escolaridade, porque o conhecimento é poder. Por mais que você não tenha dinheiro, mas quando não sabe os seus direitos, não conheces, dificilmente você pode se defender. Mas nós que conhecemos os nossos direitos, temos que descer lá na base e darmos fazer conhecer. Porque quando nós compartilhamos, nós ganhamos mais. Porque mais mulheres vamos estar mais inclusas. Então, quando uma mulher sabe que tem o seu direito, é fácil lutar. Mas quando a pessoa não sabe que tem o seu direito, exemplo da violência, quando a pessoa não sabe que a violência é crime, vai se dar uma de que é amor. Então, nós temos que ser unidas e o pouco que nós temos de conhecimento, compartilhamos com mais mulheres nas comunidades, porque o conhecimento é poder. Então, assim, vamos alcançar já o topo.
Exatamente, sem sombra de dúvidas que vamos e temos tudo para alcançar o topo. Ezequiela, o que é que gostava de dizer em relação a esta pequena reflexão que tivemos hoje em torno do tema participação da mulher nos espaços de tomada de decisão? Gostaria de dizer que esse é um desafio muito grande e continua sendo, que devemos abordar mais vezes estas questões e, sobretudo, buscar soluções ou, pelo menos, possíveis soluções para resolver esta questão e para que as mulheres comecem a ocupar espaços de liderança e tomada de decisão de forma efetiva, de forma real. Mas, acima de tudo, que nós mulheres continuemos a nos capacitar, continuemos a formação, continuemos a buscar conhecimento, como a Joara estava a dizer. Quem conhece tem os seus direitos respeitados porque sabe buscar pelos seus direitos, então vamos continuar a nos capacitar como mulheres porque somos fortes, temos a capacidade de ocupar estes espaços, queremos ocupar estes espaços e a sociedade que afasta porque as mulheres querem passar. Exatamente, sem sombra de dúvidas. Muito obrigada e gosto também desta deixa de começarmos também a refletir mais do que refletir em torno da participação da mulher, mas trazer aqui uma reflexão sobre possíveis soluções de como as mulheres podem começar a participar ou participar mais, não é? Nos espaços de tomada de decisão para o bem do nosso país, para o bem da nossa nação, para o bem, neste caso, do mundo inteiro. A emancipação e o empoderamento da mulher constituem prioridades ou devem constituir prioridades do nosso país, exigindo maior coordenação e também articulação entre as instituições do Estado, sociedade civil, organizações internacionais, organizações nacionais e não só, na promoção à igualdade de género e definição de ações concretas de desenvolvimento na perspectiva de género. Nesta edição do programa Política e Liderança no Feminino, conversamos ou refletimos em torno do tema participação da mulher nos espaços de tomada de decisão e, para tal, tive a honra de conversar fisicamente com duas excelentes convidadas. Ezequiela Muyanga, muito obrigada uma vez mais por ter aceito o nosso convite. Ela é ativista social e juntou-se a nós para esta reflexão. Quero agradecer também a Joaria Mufalume, também ativista social, juntou-se a nós nesta edição para a reflexão deste assunto. E quero agradecer também a Naira Cardoso, é ativista social e, portanto, conversou conosco diretamente da cidade da Beira e, de certa forma, conseguiu trazer aqui o seu ponto de vista, o ponto de vista das raparigas, das mulheres jovens de Sofala, em relação ao tema que marcou esta edição do programa Política e Liderança no Feminino. Hoje falamos sobre a questão da participação da mulher nos espaços de tomada de decisão. Por hoje é tudo, nós ficamos por aqui, mas voltamos próxima quinta-feira, pontualmente às 14 horas, para mais uma edição do programa Política e Liderança no Feminino. Até lá, fique bem.